Antes de você mergulhar nessa história onde o amor enfrenta o perigo, deixa seu like agora, porque ele ajuda essa história a continuar viva. Se inscreve no canal para não perder nenhum capítulo dessa paixão intensa. E me diz nos comentários, se fosse você, teria coragem de amar mesmo com tudo contra? Compartilha com aquela pessoa especial, porque algumas histórias foram feitas para dois corações. A noite caía lenta sobre o litoral, como se o próprio céu estivesse cansado. O vento soprava salgado, arrastando o cheiro do mar para dentro das ruas iluminadas por postes antigos. As luzes tremulavam, os passos ecoavam, e o mundo parecia suspenso. O hotel à beira-mar surgia imponente entre as palmeiras. Vidro, aço e silêncio. Um lugar onde o luxo dormia acordado, onde ninguém entrava por acaso, onde segredos eram respirados no escuro. E foi exatamente ali, no ventre daquele silêncio caro, que ela entrou. Isabela! Simples demais para aquele mundo. Vestido claro, tecido leve tocando timidamente seus joelhos. O cabelo preso de qualquer jeito, alguns fios soltos beijando o rosto. Olhos grandes, atentos, como quem pedia licença até para respirar. Ela apertava a bolsa contra o peito, como se fosse a única coisa que realmente a protegia. Respira, murmurou para si mesma. Inspirou fundo. O aroma de café, madeira polida e maresia se misturou no ar. Seu coração bateu mais rápido. Tam. Ela nunca deveria estar ali, mas estava. Do outro lado do saguão, ele, Dante Montenegro. Alto, ombros largos, corpo tenso como se estivesse sempre pronto para atacar. O terno escuro moldava sua presença bruta. O olhar não observava, dominava. Havia nele algo perigoso. Não era bonito no sentido comum, era intenso. Um homem que não pedia, tomava. Um homem que não seduzia, arrastava. Ele bebia lentamente um uísque encostado no bar. Um gole, uma pausa. Respiração controlada. Silêncio. Quando seus olhos encontraram Isabela, o tempo sofreu um atraso. Por um instante ninguém mais existia. Ela sentiu primeiro um arrepio que nasceu na nuca e correu pela espinha como um sussurro quente. Suas mãos tremeram, seus lábios secaram, o coração descompassado. Por que esse homem me olha assim? Dante não sabia responder ao próprio impulso. Ele só sabia que algo naquela mulher o puxava para fora de tudo que ele era. Pura demais. Suave demais. Perigosa demais. Ela caminhou até a recepção. Cada passo dela parecia um pedido silencioso. O som do salto ecoava. Toc, 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 dentro do peito dele. Boa noite. A voz dela saiu quase num sopro. Boa noite, senhorita. Em que posso ajudar? Respondeu o recepcionista. Isabela engoliu em seco. Eu vim para uma entrevista. Dante virou o rosto lentamente. A mandíbula cerrada. O olhar mais atento. Entrevista. Claro, ele já sabia quem ela era. Sabia de onde vinha. O dossiê estava em sua sala desde a manhã. Mas ao vê-la ali, de verdade, frágil, viva, nada do que ele tinha lido fazia sentido. Ela era muito mais. O recepcionista fez uma ligação. Um murmúrio. Um gesto discreto. O senhor Dante já na guarda. Pode subir. Isabela congelou. O nome dele vibrou no peito dela como um aviso. Dante. Ele largou o copo no balcão. O som do vidro ecoou seco. Virou-se de vez para ela. O ar entre os dois mudou. Ele deu o primeiro passo. Ela deu um meio passo para trás, instintivo. Ele percebeu. E algo nele gostou disso. Está com medo? A voz dele veio baixa, arrastada, perigosa. Isabela ergueu o rosto. Os olhos brilhavam de nervosismo. E algo mais que ela não entendia. Estou mais atenta. Um canto quase invisível do lábio dele se ergueu. Gosto disso. Silêncio. O elevador abriu. Entraram. As portas se fecharam. E o mundo ficou pequeno demais para os dois. O elevador subia lento. A música ambiente quase não existia. O ar parecia denso. Crunch. Isabela podia sentir o perfume dele. Madeira, couro, algo amargo e masculino. Dante sentia o cheiro dela. Leve, doce, quase inocente demais para aquela jaula de aço. Ela respirava rápido. Ele controlava. Você sabe para que veio, não sabe? Perguntou ele sem tocá-la. Trabalho, respondeu ela tentando parecer firme. Dante soltou uma breve risada pelo nariz. Talvez. O elevador parou. A porta abriu trazendo um corredor longo, iluminado por luzes douradas e carpetes que abafavam os passos. O silêncio ficou ainda maior. Ela saiu primeiro.
Ele a seguiu. Cada passo dela parecia ecoar dentro dele. Ela parou diante da porta da suíte empresarial. Hesitou. A mão tremia ao erguer para bater. Antes que tocasse, a porta se abriu sozinha. Ele já estava lá. Entre, Isabela. Ela sentiu o chão sumir por um segundo. Entrou. A vista do quarto dava direto para o mar. A noite dançava nas ondas. O vento fazia as cortinas respirarem. Tudo ali parecia observar. Ela ficou de pé no centro do quarto. Pequena, luz suave recortando seu rosto. Dante fechou a porta atrás de si. O som travou o ar. Você parece ainda mais perdida do que eu imaginei, ele disse, aproximando-se devagar. O coração dela parecia querer sair pela boca. Eu nunca estive em um lugar assim. Ele parou a poucos passos dela, muito perto. O espaço entre eles vibrava. E por que veio? Isabela respirou fundo. Pensou na mãe, nas contas, na vida simples, na coragem que quase não tinha. Porque eu preciso... A voz falhou. E porque eu acredito que ainda existem pessoas boas. Dante fechou os olhos por uma fração de segundo. Aquilo o atingiu mais forte do que qualquer provocação. Você não deveria acreditar tanto assim, murmurou. Ele estendeu a mão, parando a poucos centímetros do rosto dela. Não tocou, mas ela sentiu como se tivesse sido tocada por inteiro. Vá para casa hoje à noite, disse ele sério. Amanhã voltamos a falar de trabalho. Isabela piscou confusa. Por quê? Ele sustentou o olhar dela. Porque ainda não quero ser o homem que vai destruir o que existe dentro de você. Silêncio. O vento sacudiu as cortinas. O mar rugiu ao longe. Ela sentiu algo se quebrar e algo nascer ao mesmo tempo. Boa noite, Isabela. Boa noite, senhor Dante. Ela saiu. A porta se fechou. E do lado de dentro do quarto, Dante encostou a testa na porta, respirando pesado. Pela primeira vez em muitos anos, ele estava com medo. Medo de desejá-la. Medo de tocá-la. Medo do que aquele encontro acabara de criar. E Isabela, do lado de fora, no corredor silencioso, caminhava com o coração acelerado, sem saber que aquela noite tinha sido apenas o começo. O começo de um amor proibido, de um desejo que ainda não podia ser nomeado, de uma história que ia rasgar a alma dos dois. E o destino já sorria no escuro. O amanhecer chegou devagar. A luz atravessou as cortinas simples do pequeno quarto de Isabela, tocando seu rosto como um sussurro tímido. Ela despertou com o coração acelerado, rápido demais para alguém que apenas dormiu. Mas ela sabia, não tinha sido apenas uma noite comum. Seu corpo ainda lembrava do silêncio, do olhar dele, daquela sensação estranha, quente, proibida. Ela se sentou na cama, pressionando os dedos sobre o peito. Por que aquele homem ainda está aqui dentro? Murmurou para si mesma. Fechou os olhos por um instante. A imagem veio nítida. Dante parado diante da janela, o mar atrás dele, o olhar duro e ao mesmo tempo quebrado. Ela levantou apressada. Não podia se perder em pensamentos. Não tinha esse direito. O dia a esperava. Do outro lado da cidade, em um apartamento amplo demais para uma única pessoa, Dante permanecia de pé, imóvel diante da vidraça. O sol refletia nos prédios. A cidade se movia, mas ele estava parado por dentro. A gravata ainda estava solta no pescoço. A taça de uísque intocada sobre a mesa. Ele não dormira. Toda vez que fechava os olhos, via Isabela no centro do quarto. Pequena, frágil, com aquela coragem silenciosa que o desarmava. Droga, sussurrou passando a mão pelo rosto. Ele não deveria pensar nela. Não daquele jeito. Mas o pensamento vinha, insistente, quente. Algumas horas depois, o shopping pulsava. Luzes, vitrines, vozes, música, perfumes se misturavam no ar. Isabela atravessava o corredor com passos contidos. Vestia jeans, uma blusa clara e carregava uma pequena bolsa no ombro. Nada chamativo, nada além do que ela sempre foi. Mas por dentro, tudo estava diferente. Ela estava ali para entregar alguns documentos solicitados pelo hotel. Era apenas isso, só isso. Ela entrou em uma livraria para esperar a ligação da recepcionista. Folheava um livro sem realmente ler. Sua mente não parava. E então, ela sentiu, antes de ver, um peso no ar. Um silêncio invisível abrindo espaço ao redor. Seu corpo reagiu primeiro. O coração disparou. A respiração ficou rasa. Ela ergueu os olhos. E lá estava ele. Dante atravessava o corredor, cercado por dois homens de terno. Alto, intocável, olhar atento, frio, por fora.
Mas no instante em que seus olhos encontraram os dela, o mundo tropeçou. Ele parou. Os homens ao redor perceberam tarde demais. Senhor! Dante levantou a mão num gesto seco. Esperem. Isabela ficou imóvel. As mãos suavam. As pernas tremiam. Ele caminhou até ela. Cada passo parecia bater dentro dela. Tom, Tom, Tom. Parou a poucos centímetros. Você também está fugindo, Isabela? Perguntou em voz baixa. Ela engoliu em seco. Eu estou apenas resolvendo coisas. Ele a olhou dos pés à cabeça sem pressa. Veio sozinha? Sempre venho. O silêncio entre os dois cresceu. As pessoas passavam, mas era como se não existissem. Dante inclinou um pouco a cabeça. Caminhe comigo. Não era um pedido. Isabela hesitou. Senhor Dante. Só Dante. Ela respirou fundo e caminhou. Eles seguiram lado a lado pelos corredores do shopping. Ela pequena, ele imenso. A distância entre seus braços era mínima, quase um toque, quase. O perfume dele a envolvia. Ela sentia o calor do corpo dele tão perto que chegava a arder. Você saiu sem aceitar meu número ontem, ele disse. Eu não achei que tivesse esse direito. Ele parou. Ela parou. Eles se encararam. Você tem direito a tudo o que quiser, ele respondeu, desde que seja honesto. O rosto dela corou. E o senhor, é honesto? Ele sustentou o olhar. Não sei mais. Silêncio. As luzes das vitrines refletiam nos olhos dos dois. Ela sentiu o coração apertar. Eu não pertenço ao seu mundo. Ele se aproximou mais um passo. Ainda bem. A respiração dos dois se encontrou. Crente, descompassada. O desejo não gritava. Ardia em silêncio. Ela fechou os olhos por um segundo. Isso é perigoso, sussurrou. Eu sou perigoso. Ela abriu os olhos. Não, você está com medo. Ele ficou imóvel, como se ela tivesse tocado algo que ninguém tocava. Ela respirava rápido agora. Eu também estou, completou. Silêncio. O barulho distante do shopping parecia vir de outro planeta. Dante afastou o rosto lentamente. Vai entregar seus documentos. Ela assentiu, mas antes de sair, ele segurou seu pulso. Não com força. Com cuidado. O toque queimou. Hoje à noite, ele disse baixo, preciso falar com você, de verdade. Ela tremia. Onde? Na praia. Ela engoliu em seco. Eu vou. Ele soltou. Ela se afastou, mas cada passo dela parecia levar um pedaço dele junto. A noite caiu com nuvens pesadas. A chuva começou fina, depois aumentou. O mar se agitava. Isabela caminhava pela areia molhada com o coração aos pulos. O vestido leve colava um pouco no corpo. O vento frio arrepiava sua pele. Ela abraçou os próprios braços. E então, ele apareceu, sob a chuva, casaco escuro, cabelo molhado, olhar mais intenso do que nunca. Eles ficaram se encarando por segundos que pareciam anos. A chuva escorria pelos rostos, pelos cabelos, pelos silêncios. Você veio, ele disse. Eu disse que viria. Ele se aproximou devagar. Eu tentei te esquecer o dia inteiro. Ela baixou o olhar. Eu também. Ele tocou o rosto dela com os dedos molhados. Um toque leve, quase um pedido. Ela estremeceu. Não faça isso, murmurou. Eu preciso. Ele aproximou a testa da dela. As respirações se misturaram. O coração dos dois batia alto demais. Eu continuar, ele sussurrou. Não sei se vou conseguir parar. Ela sentia o corpo inteiro tremer. Então pare, pediu, mas a voz falhou. Ele ficou ali lutando contra si mesmo. A chuva caía mais forte. A tensão crescia. Até que, lentamente, ele encostou os lábios na testa dela. Um beijo leve, respeitoso, mas carregado de tudo. Isabela fechou os olhos. As lágrimas se misturaram à chuva. Você vai destruir tudo dentro de mim, sussurrou. Você já começou a salvar o que sobrou de mim. O silêncio veio pesado. A noite parecia prender a respiração junto com eles. E ali, debaixo da chuva, sem ainda se entregarem, eles entenderam uma verdade perigosa. O amor já tinha começado, mesmo antes do primeiro beijo na boca, mesmo antes da queda, mesmo antes do abismo. A manhã seguinte nasceu pesada. O céu ainda estava cinza quando Isabela abriu os olhos. A janela deixava entrar um vento frio, carregado de sal, lembrando a chuva da noite anterior. O som distante das ondas ainda pulsava em sua memória. Junto com a imagem de Dante sob a tempestade, os cabelos molhados, o olhar queimando em silêncio. Ela levou a mão ao peito. O coração ainda batia fora do ritmo. Isso vai dar errado, sussurrou para si mesma sentando na beira da cama. Mas no fundo ela já sabia.
Já estava errado, porque já era tarde demais. Do outro lado da cidade, no topo de um prédio espelhado, Dante caminhava de um lado para o outro dentro da sala envidraçada de sua empresa. Passos firmes, respiração tensa, punhos cerrados. O dia mal havia começado e ele já estava em guerra. A imagem de Isabela sob a chuva não o deixava em paz. O rosto molhado, o vestido colado ao corpo, os olhos implorando para que ele parasse, ao mesmo tempo em que pediam para que ele nunca parasse. Droga, ele murmurou passando a mão pelos cabelos. Ele não poderia se permitir aquilo. Não naquele lugar, não naquela posição. Ele era observado o tempo todo. Sócios, investidores, imprensa. E agora, ela. Tão diferente de tudo. Tão perigosa para seu mundo. Isabela caminhava até a empresa no fim da manhã. O prédio era gigantesco. Vidro, aço, pessoas apressadas. Um mundo que não a reconhecia. Cada passo que ela dava parecia menor diante daquele lugar. O coração batia forte. Tam. Ela passou pela catraca, segurando os documentos contra o peito. A recepcionista a reconheceu. O Sr. Dante pediu que ela fosse direto para a sala de reuniões. O estômago de Isabela se revirou. Ele está me esperando? Está em reunião, mas pediu que a senhorita aguardasse. Ela assentiu e sentou-se, sozinha, no meio de um mundo que não era o dela. O tempo ali dentro parecia mais lento. Pessoas passavam, falavam baixo, digitavam, riam de coisas que ela não entendia. E ela ali, pequena, com o coração batendo alto demais. Até que a porta de vidro da sala principal se abriu. Vozes saíram primeiro. Depois ele. Dante surgiu no centro da sala, sério, com uma presença que silenciava tudo ao redor. Terno escuro, postura firme, olhar afiado. E então, ele a viu. O mundo de novo deu aquela leve parada. Por um segundo, os dois se encararam sem disfarçar. Mas dessa vez, havia testemunhas. Os sócios perceberam. Os olhares mudaram. O ar ficou pesado. Sr. Montenegro, disse um deles, os números da filial de Recife precisam ser revistos. Dante desviou os olhos dela com esforço. Depois, ele entrou na sala novamente. A porta de vidro se fechou. Mas os olhares ficaram. E com eles, os cochichos. Isabela sentiu o rosto queimar. Ela já era assunto. 40 minutos depois, a porta se abriu. Você pode entrar agora. Ela levantou. As pernas tremiam. Entrou. A sala era enorme. Mesa de vidro. Cadeiras pretas, telas com gráficos. A cidade inteira parecia caber dentro daquela janela. E no centro, Dante. Sozinho. Feche a porta, Isabela. Ela fechou. O clique ecoou. Silêncio. Ele caminhou até ela lentamente. Não deveria ter vindo hoje. Eu precisava trazer os documentos. Eu precisava manter distância. Ele respondeu. Ela respirou fundo. Então por que não manteve? Ele parou diante dela. Os olhos intensos, vulneráveis. Porque quando eu tento ficar longe, é exatamente quando eu mais me perco. O coração dela disparou. Isso vai nos machucar. Já está machucando. Silêncio. Ele estendeu a mão devagar. Parou a poucos centímetros do rosto dela. Olhe para mim. Ela hesitou. Depois obedeceu. Os olhos se encontraram. E tudo ficou perigoso demais. Você confia em mim? Ele perguntou. Eu não sei se deveria. Ela respondeu com a voz trêmula. Mas confio. Ele fechou os olhos por um instante. Quando abriu, algo nele tinha mudado. Então vá embora agora. O coração dela doeu. Como é? Vá antes que seja tarde. Ela deu um passo para trás. Você está me expulsando? Estou te protegendo, ele respondeu. Ela tentou sorrir, mas havia lágrimas nos olhos. De quem? Ele se aproximou mais um passo. De mim e do mundo que eu carrego. Silêncio pesado. Ela girou lentamente. Foi em direção à porta, mas antes de abrir, parou. A verdade é que eu também estou com medo, sussurrou. Porque mesmo sabendo que posso me machucar, eu já não sei mais ficar longe do Senhor. Ela saiu e deixou Dante ali, sozinho, quebrado. Mas o mundo não deu tempo. No mesmo dia, uma foto começou a circular. Primeiro nos grupos internos, depois nos sites de fofoca, depois nas redes. Era a imagem deles no shopping, ele parado diante dela. Próximos demais. O título veio cruel. O empresário poderoso e a jovem misteriosa. Romance secreto?
Isabela viu a notícia em um celular na rua. O sangue sumiu do rosto. Meu Deus! As pessoas a olhavam diferente. Algumas cochichavam. Outras sorriam de canto. Ela sentiu a vergonha queimando na pele. Correu. Na empresa o caos explodiu. Já isso é um escândalo, gritou um dos sócios. Você vai destruir a credibilidade do grupo. Dante jogou a pasta sobre a mesa. Acho que vocês estão exagerando. Exagerando? Outro respondeu. Você está sendo visto como uma jovem desconhecida, ninguém sabe de onde ela veio. E isso está em todos os lugares. Dante ficou em silêncio. Mas por dentro, o medo cresceu. Não por ele, por ela. Isabela chegou em casa com o coração em ruínas. Sentou no chão do quarto, as mãos enfraquecidas. O celular vibrava sem parar. Mensagens, notificações, olhares virtuais. Ela desligou tudo. Abraçou as próprias pernas. O que eu fiz? Lágrimas caíram. Ela nunca quis aquilo. Nunca quis ser notícia. Nunca quis ser alvo. Ela só tinha querido sentir. No fim da tarde, o céu voltou a escurecer. O vento soprava forte. E o celular vibrou de novo. Uma mensagem. Dele. Me encontre na floresta atrás da estrada costeira. Eu preciso te ver, agora. O coração dela quase parou. Ela hesitou. Mas o coração decidiu. A floresta estava tomada pelo som do vento nas folhas. A luz do entardecer entrava em feixes dourados entre as árvores. Isabela caminhava com passos inseguros. E então o viu. Dante estava ali, de terno aberto, gravata solta, rosto tenso. Ela parou. Ele se virou. Os olhos se encontraram. E tudo o que tinham segurado explodiu em silêncio. Eu estraguei a sua vida, ela disse com a voz quebrando primeiro. Não diga isso. Estão me olhando diferente, me julgando, como se eu fosse algo errado. Ele atravessou o espaço entre eles em poucos passos. Segurou seu rosto com as duas mãos. O toque queimava. Você é a única coisa certa que me aconteceu em muito tempo. A respiração dela ficou descompassada. Isso vai nos destruir. Talvez, ele sussurrou, mas eu não sei mais viver fingindo que você não existe. O vento cortava entre as árvores. As folhas tremiam. E eles também. Ele abaixou a testa até tocar a dela, coração batendo forte. Se eu a beijar agora, ele murmurou, não tem mais volta. Ela fechou os olhos. Então não me beije. Mas não se afastou. E naquele silêncio, entre o que deveria e o que desejava, o destino preparava o próximo golpe, porque alguém os observava. E aquela noite ainda não tinha terminado. O vento soprava mais forte dentro da floresta. As folhas dançavam umas contra as outras, produzindo um som que lembrava um sussurro antigo. A luz que ainda restava do entardecer entrava em feixes dourados, cortando o ar como lâminas suaves. O chão úmido exalava cheiro de terra molhada, vida, mistério. Isabela estava ali, diante dele, com os olhos fechados, o coração acelerado, tremendo não de frio, mas de tudo o que não estava sendo dito. Dante ainda segurava seu rosto com as duas mãos. O polegar tocava de leve a linha do queixo dela, um gesto mínimo, mas que incendiava tudo. Para eu a beijar agora, não tem mais volta, ele repetiu, a voz mais rouca. Ela abriu os olhos. O mundo parecia pequeno demais dentro daquele instante. Eu sei, murmurou. O vento atravessou entre eles. As copas das árvores se moveram. O destino respirou. Isabela deu um passo para trás. Dante sentiu o golpe antes mesmo de compreender. Então, não faça isso, ela disse quase sem voz. A gente já está no limite. Ele fechou os olhos. A respiração pesada. O limite já não existe mais para mim, desde o momento em que você entrou naquele hotel. Ela sentiu um nó subir pela garganta. Eu estou com medo, Dante. Ele abriu os olhos novamente. E ali já não havia mais o empresário poderoso. Havia apenas um homem lutando contra o próprio abismo. Eu também. Ela respirou fundo. O mundo inteiro está tentando nos separar, você percebe? Eu sempre vivi em guerra com o mundo, ele respondeu, mas nunca tinha entendido o que era ter medo de perder alguém de verdade. Silêncio. O coração dos dois batia tão alto que parecia ecoar pelas árvores. Tom! Tom! Dante se aproximou devagar. Isabela não recuou. O calor entre os dois crescia. A respiração dela acelerou. O peito dele subia e descia com força. Olha para mim, ele pediu. Os olhos se encontraram. E tudo ficou perigosamente inevitável. Ele aproximou o rosto. Lento demais para ser impulso. Rápido demais para ser evitado. Isabela sentiu o ar dele tocar seus lábios. O corpo inteiro reagiu.
O coração quase falhou. Dante, ela sussurrou num último fio de resistência. Ah, Isabela, ele respondeu como se dissesse uma promessa. E então, o primeiro beijo aconteceu. Não foi urgente, não foi intenso demais. Foi trêmulo, como duas almas aprendendo a respirar no mesmo ritmo. Os lábios se tocaram com cuidado, com respeito, mas carregados de tudo o que já ardia por dentro. Um beijo que perguntava, não que tomava. Isabela sentiu as pernas fraquejarem. As mãos dela tocaram o peito dele, sem perceber. O toque queimou através da roupa. Dante segurou a cintura dela com firmeza contida, como se lutasse contra si mesmo. O beijo durou poucos segundos, mas foi eterno. Quando se afastaram, a respiração dos dois estava descompassada. Os olhos brilhavam e havia lágrimas no canto dos olhos dela. Agora, já não tem volta, ela sussurrou. Já tinha acabado muito antes disso, ele respondeu. Silêncio, mas o silêncio foi quebrado. Um galho estalou. Isabela sentiu o corpo gelar de repente. Você ouviu isso? Dante se afastou um pouco. O olhar mudou. Ficou atento. Frio. Não estamos sozinhos. O coração dela disparou de medo. Tem alguém aqui? Ele fez um sinal para que ela ficasse atrás dele, protegendo-a com o corpo. Fique quieta. O vento soprou mais forte. As folhas se moveram. E então, um vulto apareceu entre as árvores. Alguém observava. Isabela sentiu o estômago virar. Dante avançou 2 passos. Quem está aí? O silêncio respondeu. Por alguns segundos, nada. Depois passos apressados. Alguém fugiu. Isabela sentiu as pernas falharem. Alguém nos viu. Dante fechou os punhos. Isso muda tudo. Ele segurou o rosto dela com firmeza. Você precisa sair da cidade por alguns dias. O quê? Não? Isabela, por favor. A voz dele saiu mais baixa. Se isso virar mais do que já virou, vão te machucar, vão te expor, vão distorcer tudo. Eu não vou fugir de você. Vai fugir por você. Ela sentiu o coração se partir aos poucos. Você vai comigo? Ele desviou o olhar por um instante. Ainda não posso. Aquilo doeu mais do que ela esperava. Então isso é uma despedida? Ele respirou fundo. Não, respondeu. Isso é uma promessa de retorno. Silêncio pesado. Ela encostou a testa no peito dele. Ouviu o coração dele, tão descompassado quanto o dela. Eu nunca vivi nada assim, ela confessou. Nem eu, ele respondeu. Ele beijou a testa dela, depois os cabelos. Depois segurou seu rosto mais uma vez. Vai para o hotel da praia ao norte. Eu tenho uma casa lá, ninguém vai te procurar naquele lugar. Ela respirou fundo. E você? Vou resolver o que acabou de começar. Ela assentiu com dificuldade, os olhos cheios de lágrimas. Eu vou esperar por você. Ele sorriu de leve. Eu vou voltar. Horas depois, a estrada litorânea estava praticamente vazia. O céu completamente escuro. A lua escondida entre nuvens. Isabela seguia no carro de aplicativo, com o coração apertado. O mar à direita rugia forte. As curvas da estrada pareciam intermináveis. Ela repetia em silêncio. Ele vai voltar. Ele prometeu. Enquanto isso, Dante estava de pé no meio da floresta, sozinho. O mesmo lugar do beijo, agora vazio. O vento batia no tecido do terno, o rosto sério e o celular na mão. Ele ligou para alguém. Quero saber quem estava nos seguindo. Agora. A voz do outro lado respondeu algo abafado. Dante fechou os olhos com força. Então a guerra começou. Naquela noite, Isabela chegou ao hotel à beira-mar. Diferente do primeiro, mais simples, mais silencioso. O quarto tinha uma varanda voltada direto para o oceano. Ela abriu a porta. Entrou. O som do mar invadiu tudo. As ondas quebravam fortes. O vento soprava constante. Ela caminhou até a varanda. Apoiou as mãos no parapeito. O vestido balançava. O cabelo se movia. O coração ainda estava na floresta. No olhar. No perigo. Ela fechou os olhos. Se isso for um erro, sussurrou. Eu aceito errar. Uma lágrima escorreu. E ela não limpou, porque agora já não era mais só dela. Era deles. Longe dali, no alto da cidade, Dante observava as luzes do prédio da empresa. O mundo que sempre foi dele, mas que agora já não tinha o mesmo peso. Ele levou a mão ao peito. O lugar onde Isabela agora morava dentro dele. Eu vou te proteger, nem que eu precise destruir tudo para isso. E naquele momento, sem que nenhum dos dois soubesse, algo muito maior já estava sendo preparado. O amor tinha sido visto. E agora,
O som do mar nunca parava. Era um respirar constante, profundo, como se a própria noite inspirasse e expirasse junto com Isabela. As ondas quebravam na areia com força e logo recuavam, deixando para trás a espuma branca e aquele cheiro salgado que invadia tudo. Ela estava sentada na cama do quarto de hotel. A luz era fraca, amarelada, criando sombras suaves nas paredes. O vento atravessava a cortina fina da varanda, tocando sua pele como dedos frios. Isabela abraçou as próprias pernas. O quarto estava silencioso demais. O coração barulhento demais. Cada segundo parecia levar uma eternidade para passar. Ela fechou os olhos e então o viu de novo. Dante na floresta, as mãos no rosto dela, o beijo que não gritava, mas queimava. O corpo dela reagiu ao pensamento. O coração acelerou. A respiração ficou rasa. Para, sussurrou no escuro como se pudesse ordenar aquilo que já estava fora de controle. Ela se levantou. Caminhou devagar até a varanda. O vento bagunçou seus cabelos. O vestido leve colou em parte do corpo. O frio arrepiou sua pele. Ela fechou os braços em torno de si mesma. Olhou o mar e sentiu saudade. Uma saudade que ela não deveria sentir, mas sentia. Na cidade, Dante não dormia. O escritório estava em meia luz. A cidade brilhava do lado de fora, indiferente ao caos que crescia dentro dele. Ele estava de pé, diante da janela, com o celular na mão. Já tinha escrito a mensagem 3 vezes e apagado as 3. Respiração pesada, o maxilar travado. Ele caminhava de um lado para o outro. Eu mandei você embora para te proteger, murmurou, e agora não consigo respirar sem saber se você está bem. O celular vibrou em sua mão. Era uma mensagem. Eu cheguei bem. O mar é lindo, mas o meu coração ficou na floresta. Dante fechou os olhos. O peito ardeu. A resposta saiu antes que ele pudesse frear. Eu estou tentando ser forte, mas cada minuto longe de você é como andar contra uma correnteza. O telefone ficou em silêncio por alguns segundos. Depois vibrou novamente. Eu estou com medo, mas estou esperando. Ele apoiou a testa no vidro da janela. Eu também estou esperando, sussurrou para o nada, no hotel à beira-mar. A madrugada avançava. Isabela estava deitada, mas não dormia. Cada barulho a fazia despertar. O estalo do vento, a batida distante das ondas, o ranger de um móvel. Ela se virou na cama pela 5ª vez. O lençol estava frio. Lembrou do calor do corpo dele, do silêncio quente entre os dois, do perigo que ardia em cada toque. Ela fechou os olhos com força. Isso não devia estar acontecendo assim, mas o coração não ouvia razões. Enquanto isso, na estrada que levava ao litoral, um carro seguia em silêncio. Os faróis cortavam a escuridão. O motor roncava baixo. Dentro dele, Dante dirigia com o olhar fixo na estrada. Camisa aberta no colarinho. O celular sobre o banco ao lado mostrava a última mensagem dela. Ele não podia ir, mas estava indo, porque havia chegado ao ponto onde o medo de perdê-la era maior do que o medo do mundo inteiro. Só vê-la, murmurou. Só saber que ela está segura. Isabela finalmente adormeceu. O corpo cansado venceu a mente inquieta, mas o sono foi leve, cheio de imagens quebradas. O mar, a floresta, a sombra entre as árvores. E então, um som, seco, como o fechar de uma porta. Ela abriu os olhos num susto. O quarto estava na penumbra. O som do mar continuava, mas havia algo diferente no ar. Um peso, um silêncio estranho. Ela se sentou devagar. O coração começou a bater rápido demais. Tam, tem alguém aí? Sussurrou quase sem voz. Nenhuma resposta. Ela se levantou, pisou no chão frio, caminhou alguns passos até a porta do banheiro. Tudo parecia normal, mas o medo, não. Ela voltou os olhos para a porta do quarto. A maçaneta girou devagar. O ar saiu dos pulmões dela. A porta se abriu apenas o suficiente para deixar passar uma silhueta. Isabela recuou. Quem? A luz do corredor iluminou parcialmente um rosto. Era uma mulher. Alta, elegante, olhos frios. Boa noite, Isabela, disse ela entrando com passo calmo. Ou melhor, bom dia, já passa das 3. Isabela sentiu as pernas bambear. Quem é você? A mulher sorriu de leve. Alguém que sabe exatamente quem você é. E principalmente, quem você significa. Isabela sentiu o medo correr pela espinha. Eu vou chamar a polícia. Não vai, a mulher respondeu com tranquilidade, porque eu não vim te ameaçar. Ela caminhou até a varanda. O vento entrou. O mar rugiu. Vim te alertar.
Isabela engoliu em seco. Alertar. Sobre o quê? A mulher se virou lentamente. Fez por parte o que sim, sério, Marcemka. Sobre Dante Montenegro. O nome dele ecoou no quarto. Quem é você? Isabela perguntou com a voz trêmula. Meu nome é Helena, e eu fui o erro mais longo da vida dele. O coração de Isabela apertou. O erro? Helena sorriu sem humor. As pessoas acham que ele não ama porque é frio, porque tem poder, porque domina tudo. Mas a verdade é que ele não ama, porque tudo que ele ama vira alvo. Isabela sentiu um calafrio. Você está dizendo isso para me assustar? Helena se aproximou. Parou a poucos passos. Não, estou dizendo para te salvar. Isabela respirava rápido agora. Salvar de quem? Helena sustentou o olhar. De mim, se você não sair do caminho. Silêncio. O som das ondas invadia tudo. Isabela sentia o corpo inteiro tremendo. Você me seguiu desde a floresta, sussurrou, compreendendo tudo de uma vez. Helena sorriu. Hein? Você estava nos observando. Estava. O medo se transformou em algo mais profundo. Gilpirrentis, você não tem o direito. No mundo dele, os direitos mudam de dono o tempo todo. Isabela fechou os olhos por um segundo. O que você quer de mim? Helena se aproximou ainda mais. Que você vá embora, de verdade, sem avisar, sem olhar para trás. Isabela abriu os olhos marejados. Eu não posso... Pode, Helena disse, porque se você continuar, vai doer muito mais do que essa despedida agora. Isabela sentiu uma dor surda crescer dentro do peito. Ele está vindo até aqui, ela disse sem perceber que confessava. Helena congelou por um instante. Depois sorriu com algo entre surpresa e raiva. Então já é tarde demais. Na estrada, Dante sentiu o celular vibrar no painel do carro. Era outra mensagem de Isabela, mas não tinha palavras. Era apenas a localização em tempo real. Ele apertou o volante com força. Eu estou indo. Isabela estava sozinha novamente no quarto. Helena tinha ido embora da mesma forma silenciosa que entrou, mas deixara algo no ar. Aviso. Destino. Isabela sentou na cama. As mãos tremiam. As lágrimas escorriam. Dante, o que está acontecendo ao nosso redor? Lá fora o vento aumentava. O mar rugia mais forte. E a distância entre eles agora estava diminuindo rápido demais. Porque naquela mesma noite, eles se reencontrariam. E nada, absolutamente nada, sairia igual. A tempestade chegou sem pedir licença. O vento passou a rugir como um animal ferido, sacudindo as palmeiras ao redor do hotel. As ondas batiam contra as pedras com força, estourando em espuma branca. O céu rasgava-se em relâmpagos, iluminando a noite por frações de segundo, como flashes de um destino em colapso. Isabela estava de pé no centro do quarto, o coração disparado, as pernas trêmulas, a respiração curta. A presença de Helena ainda parecia impregnada nas paredes. O aviso ecoava em sua mente como um sino de alerta. Tudo que ele ama vira alvo. Ela levou a mão ao peito. Não, sussurrou. Isso não pode ser verdade. O celular vibrava sobre a mesa. Uma ligação. O nome dele aparecia na tela. Dante. Ela atendeu com os dedos trêmulos. Onde você está? A voz dele veio firme, mas carregada de urgência. No quarto, ela respondeu. Por favor, me diz que está longe. Silêncio por um segundo. O barulho da chuva varreu a linha. Eu já estou chegando. O coração dela quase parou. Não venha, pediu. Por favor, alguém esteve aqui. Alguém perigoso. Eu sei, ele respondeu e a voz dele se tornou ainda mais grave. Era isso que eu temia. Então não venha, ela quase gritou. Você vai se colocar em risco. Isabela, ele disse com suavidade tensa. Você já é o meu risco. A ligação caiu. Ela ficou olhando para a tela apagada. O corpo inteiro tremia. Minutos depois, o carro de Dante entrou rasgando a estrada molhada. A água subia em leques ao redor dos pneus. O limpador passava rápido no para-brisa, mas a visão era turva. A tempestade parecia querer impedir sua chegada. Ele apertou o volante, o maxilar travado, o pensamento fixo nela. Aguente, murmurou. Só mais alguns minutos. No quarto, outro trovão estourou. O hotel inteiro pareceu estremecer. A luz piscou. Isabela deu um pequeno grito quando tudo ficou escuro por um segundo. Depois as luzes de emergência se acenderam. Sombras longas se projetaram nas paredes. Ela ouviu passos no corredor. Passos lentos. O coração acelerou ainda mais. Não, sussurrou recuando em direção à varanda. A maçaneta da porta girou. A porta se abriu. Isabela deu um passo para trás.
o corpo inteiro tenso. Mas não era Helena, era ele. Molhado pela chuva, respiração forte, os olhos escuros, cheios de algo entre alívio e pavor. Dante! Ele fechou a porta atrás de si com força. Em 2 passos, já estava diante dela. As mãos dele tocaram os braços dela. Você está bem? Ela assentiu tremendo. Agora estou... Ele a puxou para um abraço forte, desesperado. Isabela enterrou o rosto no peito dele. O coração dele batia tão rápido quanto o dela. O mundo lá fora podia desabar. Ali, por alguns segundos, existia apenas aquele refúgio. Nunca mais faça isso comigo. Ele murmurou contra os cabelos dela. Nunca mais suma assim. Eu tive medo. Eu também. Eles se afastaram lentamente. O rosto dela estava molhado, não só de chuva, mas de lágrimas. Ela veio aqui, Isabela disse com a voz ainda fraca. Helena, o olhar de Dante escureceu. O que ela disse? Isabela respirou fundo. Que tudo que você ama vira alvo. Que eu deveria ir embora. Que você é perigoso para quem se aproxima. Dante passou a mão pelo rosto. Ela sempre usou o medo como arma. Mas ela estava certa em pelo menos uma coisa. Isabela sussurrou. Desde que eu te conheci, tudo ficou instável. Minha vida virou de cabeça para baixo. Eu estou com medo o tempo todo. E mesmo assim, eu não consigo ir embora. Ele segurou o rosto dela com delicadeza. Porque o amor não é seguro. Ele é verdadeiro. E verdade sempre dói antes de libertar. O olhar dela se encheu de lágrimas. Eu não sei se sou forte o bastante. Você é mais forte do que imagina, ele respondeu. Forte o suficiente para me fazer querer ser alguém melhor. Um clarão forte de relâmpago cortou o céu. O trovão explodiu logo em seguida. A luz de emergência voltou a piscar. Um barulho de passos no corredor. Novamente. Isabela se encolheu instintivamente. Dante se virou em direção à porta. Fique atrás de mim. Os passos se aproximaram. A maçaneta girou bruscamente. A porta foi empurrada com força. Helena surgiu novamente. O cabelo molhado, o olhar frio, o sorriso tenso. Eu sabia que você viria, ela disse olhando fixamente para Dante. Ele avançou um passo. Saia daqui agora. Você nunca soube mandar em mim, Dante. Ela respondeu. Nem quando eu ainda te amava. Isabela sentiu o chão sumir por um segundo. Você o amava, repetiu em voz baixa. Helena sorriu de lado. Ainda amo, do meu jeito torto. Por isso estou tentando salvar o que sobrou dele, longe de você. Dante riu sem humor. Você não quer me salvar, Helena. Você quer me possuir. O sorriso dela se desfez por um instante. E você quer se perder. Ela se aproximou de Isabela. Olhe bem para ele, disse. Esse homem carrega mais sombras do que você imagina. Isabela sentiu o coração apertar. E você carrega mais ódio do que amor, respondeu com firmeza inesperada. Helena ficou imóvel. Você não sabe nada sobre esse mundo. Mas eu sei o que eu sinto, Isabela respondeu. E sei que não é ódio, não é poder, é só amor. O silêncio caiu pesado. Helena respirou fundo. Então você já escolheu, disse por fim. Ela voltou o olhar para Dante. Quando isso explodir, não diga que eu não avisei. Helena deu meia volta e saiu. A porta bateu. O som ecoou pelo quarto. O vento voltou a soprar mais forte lá fora. Isabela deixou o corpo cair na cama. As mãos tremiam. Isso não vai acabar bem, murmurou. Dante se ajoelhou à frente dela. Segurou suas mãos. Vai acabar do jeito que a gente decidir enfrentar. Ela ergueu os olhos marejados. Ressa, e se o mundo inteiro ficar contra nós? Então eu fico do seu lado, ele respondeu. Mesmo que isso me custe tudo. Ela chorou. Ele a puxou para perto. Os corpos se encostaram. O calor voltou. O silêncio ficou carregado. Ela levantou lentamente o rosto. Os olhares se encontraram. A tensão voltou a crescer. A respiração dos dois se misturou. Ele tocou o rosto dela com cuidado. Se eu te beijar agora, ele murmurou. Nha, não vai ser apenas desejo, vai ser promessa. Ela fechou os olhos. Então prometa. Ele a beijou. Dessa vez diferente, mais intenso. Ainda contido, mais carregado de tudo. O mundo lá fora podia ruir. Ali algo novo nascia. Mas aquele amor agora tinha inimigos. E uma guerra silenciosa estava apenas começando. A tempestade parecia não ter fim. O vento batia contra as janelas do quarto, como se quisesse invadir tudo. A chuva caía em lâminas diagonais, varrendo a noite com violência. O mar rugia alto, revoltado, como se pressentisse que algo estava prestes a se partir. Dante ainda segurava o rosto de Isabela entre as mãos. Os dois respiravam rápido.
O beijo recente ainda vibrava nos lábios, mas agora havia medo no ar. Nós precisamos sair daqui, ele disse com a voz baixa, decidida. Isabela sentiu um arrepio percorrer todo o corpo. Sair? Agora? Agora, ele respondeu. Helena não veio só para ameaçar, ela veio para marcar território. E quando isso acontece, as coisas nunca ficam só nas palavras. Outro trovão rasgou o céu. As luzes do hotel piscaram novamente. Isabela engoliu em seco. Para onde a gente vai? Dante pegou o celular e enviou uma mensagem rápida. Para um lugar onde ninguém venha nos procurar de imediato. Ele se virou para ela. Confia em mim? Isabela não respondeu com palavras. Ela apenas assentiu. E isso foi tudo o que ele precisava. Eles desciam pela escada de serviço, evitando o saguão principal. O barulho da tempestade abafava os passos. O coração de Isabela batia tão forte que parecia ecoar pelo concreto. Tom! Tom! O carro de Dante estava parado perto da saída lateral. Ele abriu a porta para ela. Entra rápido. Isabela entrou. O vento jogava a chuva para dentro do veículo. Dante fechou a porta com força. Correu para o outro lado e entrou. O motor rugiu. A estrada costeira estava quase invisível. A água se acumulava no asfalto. Os faróis cortavam a cortina de chuva. O rádio chiava em busca de sinal. O mundo parecia reduzido a 2 faróis furando a escuridão. Isabela segurava o cinto com força. Para onde exatamente estamos indo? Perguntou com a voz quase engolida pelo barulho da tempestade. Existe uma casa antiga na subida da serra. Dante respondeu. Pouca gente conhece, foi do meu pai, quase nunca vou lá. E por que agora? Ele respirou fundo. Porque é o único lugar onde ninguém pensa em procurar Dante Montenegro. O nome dele ecoou pesado dentro do carro. Isabela olhou para o rosto dele iluminado de relance pelos relâmpagos. E pela primeira vez, sentiu algo que nunca havia sentido antes. A real dimensão do perigo ao qual estava se entregando. O carro começou a subir a serra. A estrada se estreitava. À direita, o penhasco. À esquerda, a parede de mata fechada. A chuva apertou ainda mais. O vento quase empurrava o carro de lado. Dante, Isabela chamou, a voz trêmula. Eu estou com medo. Ele estendeu uma das mãos e apertou a dela rapidamente. Eu sei, mas eu estou aqui. E aquilo, de algum modo, foi suficiente para que ela continuasse. Foi então que aconteceu. Um clarão forte. Depois um impacto. O carro foi atingido na lateral. Isabela foi arremessada contra o banco. O grito morreu na garganta. Dante! Outro impacto. Um carro escuro surgira do nada atrás deles. Os faróis colados. A buzina soou alta. Dante girou o volante com força. Segura! O carro derrapou por um segundo. A traseira quase escapou. O coração parecia querer sair pela boca. Eles estão tentando nos tirar da estrada. Isabela gritou. Dante apertou os dentes. Eu sei. O carro de trás jogou com violência para a lateral novamente. O volante tremeu nas mãos de Dante. A barreira de proteção da estrada passou a poucos centímetros. Isabela fechou os olhos em pânico. Meu Deus! Sussurrou. Outro impacto. O carro girou. Rodou. O mundo virou de cabeça para baixo. O som de metal retorcendo. Vidro estilhaçando. O silêncio. Isabela abriu os olhos devagar. A cabeça doía. O corpo inteiro parecia pesado. O carro estava parado, atravessado na pista. A chuva ainda caía. Ela tentou se mexer. Conseguiu. Dante! Chamou com a voz fraca. Nenhuma resposta. O coração disparou. Dante! Ela se soltou do cinto com dificuldade. O corpo protestou em dor. Saiu do carro cambaleando. O outro veículo não estava mais ali. O medo gelou sua espinha. Ela correu para o lado do motorista. A porta estava amassada. Ela forçou. Dante estava desacordado. O rosto com um pequeno corte. O peito subia e descia com dificuldade. Não. Ela sussurrou em pânico. Por favor. Ela tocou o rosto dele. Frio. Molhado de chuva e sangue. Fica comigo, pediu, soluçando. Não faz isso. Não agora. Não comigo. Ela tentou puxá-lo, mas ele não reagia. Alguém... Ela gritou para a madrugada vazia. Pelo amor de Deus. O vento respondeu. O som distante de água. Nenhum carro. Isabela sentiu as forças falharem. Ajoelhou-se ao lado dele. Apoiou a cabeça no peito dele para ouvir o coração. Fraco, mas ainda ali. Você prometeu que voltaria. Ela chorou. Você prometeu. Minutos depois, um som de motor surgiu ao longe. Luzes apareceram na curva. Isabela se levantou correndo para o meio da estrada.
acenando desesperada. O carro parou. 2 homens desceram, rostos estranhos, olhares rápidos demais. O que aconteceu aqui? Perguntou um deles. Ele sofreu um acidente. Isabela respondeu aos prantos. Por favor, ajudem ele vai morrer. Os homens trocaram um olhar rápido. Vamos levá-los para o hospital. Eles colocaram Dante no banco traseiro de outro carro. Isabela entrou logo em seguida, segurando a mão dele o tempo todo. Fica comigo, repetia em sussurros quebrados. Mas no meio do caminho, ela começou a sentir algo estranho. O carro não seguia a rota do hospital. As ruas ficavam cada vez mais desertas, mais escuras, mais silenciosas. Aonde estamos indo? Perguntou com o coração disparando de novo. O homem do banco da frente respondeu sem virar o rosto. Mudou o percurso. O medo tomou tudo. Mudou por quê? O segundo homem virou-se para trás. O olhar frio, porque o hospital não é o destino dele. O coração de Isabela parou por um segundo. Você está dizendo que esse homem já causou problemas demais. Isabela tentou abrir a porta. Travada. Parem o carro! O carro acelerou. O choro dela virou desespero puro. Ela segurava a mão de Dante. Então esse não leva ele, implorava. Por favor, eu faço qualquer coisa. O homem a encarou no retrovisor. Agora é tarde. E então, tudo ficou escuro. Um pano foi pressionado contra o rosto dela. Um cheiro forte. Isabela se debateu. Tentou gritar, mas o mundo girou. Girou. O silêncio voltou a dominar tudo. A tempestade ficou para trás. E naquela noite, Dante desapareceu. Isabela desapareceu. E o amor dos dois foi lançado à beira do abismo. O silêncio foi a primeira coisa que ela sentiu. Um silêncio espesso, pesado, que pressionava os ouvidos e o peito ao mesmo tempo. Depois veio o frio, o chão gelado tocando sua pele, o cheiro de mofo, de metal, de abandono. Isabela abriu os olhos com dificuldade. A cabeça latejava. A visão estava turva. Ela piscou várias vezes, até conseguir distinguir as formas ao redor. Um quarto pequeno, sem janelas, uma lâmpada fraca pendurada no teto, paredes de concreto cru, uma cama estreita no canto e uma porta de ferro fechada. O ar saiu dos pulmões dela num soluço de pânico. Dante, chamou com a voz fraca. Nenhuma resposta. A lembrança veio como uma avalanche. A estrada, a batida, o sangue, o pano em seu rosto. Ela se sentou num salto. O corpo inteiro doeu. Não, senhor, não, sussurrou. Isso não está acontecendo. Levantou-se cambaleando e correu até a porta. Ei, tem alguém aí? Gritou batendo com os punhos. O eco respondeu. Nada mais. O coração começou a bater rápido demais. Tom! Tom! Dante repetiu agora em desespero. Onde você está? Ela escorregou pela porta de ferro até sentar no chão. Abraçou os próprios joelhos. E chorou. Um choro silencioso, quebrado, cheio de medo e culpa. Eu devia ter ido embora, murmurava entre soluços. Eu devia ter te escutado. O nome dele queimava na garganta. Horas depois, ou talvez dias, o tempo já não obedecia mais nenhuma lógica ali dentro. A porta de ferro se abriu com um rangido assustador. A luz do corredor feriu os olhos de Isabela. Ela se encolheu instintivamente. Uma silhueta feminina surgiu na porta. Alta, elegante, passos lentos. Helena. O coração de Isabela gelou no mesmo instante. Então você acordou, disse Helena entrando com calma. Achei que demoraria mais. Isabela se levantou num pulo. Onde está o Dante? Gritou. O que você fez com ele? Helena fechou a porta atrás de si com tranquilidade. Menos drama, querida. Ele ainda está vivo. Isabela sentiu as pernas falharem por um segundo. Helena suspirou. O acidente foi feio, ele perdeu muito sangue. Está entre a vida e a morte, em coma. O mundo se partiu dentro de Isabela. Ela levou a mão à boca. Não, isso é mentira. Helena se aproximou lentamente. Eu não minto sobre tragédias. As tragédias eu apenas organizo. Isabela avançou um passo. Me leva até ele agora. Helena a encarou com frieza. Você não vai vê-lo. Por quê? Porque você já cumpriu o seu papel. Isabela sentiu o chão sumir sob seus pés. Meu papel? Helena deu um meio sorriso. Fazer com que ele esquecesse de tudo por alguns minutos. Amor para homens como Dante sempre foi distração. E distrações tornam qualquer um vulnerável. A compreensão veio como uma facada. Você usou a gente. Usei a fraqueza dele, corrigiu Helena, e a sua pureza.
Isabela sentiu a raiva substituir o desespero. Você é doente. Helena ergueu o queixo. Sou prática. Ela caminhou em círculos pelo quarto. Você acha mesmo que alguém como Dante poderia viver um final feliz ao seu lado? Um homem cercado de inimigos, interesses, dinheiro sujo, rivalidades antigas? Você seria sempre a peça mais frágil do tabuleiro. Isabela respirava rápido. E por isso você destrói tudo? Por isso eu controlo, respondeu Helena. Ou destruo o que não posso controlar. Isabela sentiu a garganta apertar. Você o ama tanto assim? O olhar de Helena vacilou por um segundo. Apenas um segundo. Eu amei, respondeu. E o amor que não é correspondido costuma virar outra coisa. Ódio? Isabela sussurrou. Poder, Helena corrigiu. Silêncio. Irrespirável. O que vai acontecer comigo agora? Isabela perguntou, sentindo um medo novo crescer dentro dela. Helena se aproximou mais ainda. Você vai desaparecer. O coração de Isabela quase parou. Ninguém sabe que você existe. Oficialmente você nunca esteve no carro. Nunca esteve com ele. Não há fotos suas com ele naquela noite que não possam ser apagadas. Isabela fechou os punhos. E Dante? Helena caminhou até a porta. Parou com a mão na maçaneta. Quando ele se acordar, vai acreditar que você fugiu, que o abandonou quando tudo ficou difícil. Isabela sentiu a dor rasgar por dentro. Você vai mentir. Helena virou o rosto lentamente. Não, vou apenas deixar que o silêncio faça o trabalho por mim. A porta se abriu. Antes de sair, Helena disse sem emoção. Esqueça esse homem, Isabela. É a única chance de você sobreviver a ele. A porta se fechou. O som ecoou como uma sentença. Isabela caiu de joelhos. O choro veio violento, descontrolado. Ela batia com as mãos no chão. Não, gritava. Você prometeu que voltaria, prometeu. Mas do outro lado daquelas paredes, só havia silêncio. Em outro lugar, muito longe dali, hospital, luzes brancas, cheiro de remédio, o som constante de máquinas. Pip, pip, pip. Dante estava deitado numa cama, imóvel, o rosto pálido, um curativo na testa, tubos conectados ao corpo, respiração artificial. Ao lado da cama, Helena estava sentada, segurava a mão dele com firmeza. Você sempre foi teimoso, murmurou. Sempre foi meu. Ele não respondia. Ela se inclinou. Ela fugiu, sussurrou no ouvido dele. Te deixou na estrada, foi embora quando as coisas ficaram difíceis. O coração de Dante acelerou por um instante no monitor. Viu? Mesmo inconsciente, você ainda reage quando escuta o nome dela. Ela soltou a mão dele. Mas isso vai passar. Eu cuido de você agora. Dias se passaram. Isabela já não sabia quantos. O corpo fraco. A alma mais fraca ainda. Toda noite ela sonhava com ele. Vivendo. Sorrindo. Voltando. E toda vez acordava sozinha. Numa manhã silenciosa, a porta se abriu novamente. Não era Helena. Era uma mulher simples. Talvez uma funcionária. Ela colocou uma bandeja de comida no chão. Olhou Isabela por um instante. E sussurrou. Ele não morreu. O coração de Isabela disparou. O quê? Eu vi. A mulher falou rápido. Ele ainda está vivo, em coma. E foi embora antes que Isabela pudesse perguntar qualquer coisa. A esperança tímida choregou de volta. Ele está vivo, sussurrou com um fio de voz. As lágrimas voltaram. Mas dessa vez não eram apenas de dor. E naquele instante, mesmo trancada, mesmo isolada, Isabela tomou a decisão mais importante da vida dela. Ela não iria desaparecer. Ela ia lutar. Mesmo que isso significasse enfrentar tudo. Tudo o que Helena representava, tudo o que o mundo de Dante escondia, porque o amor deles ainda respirava, mesmo que em silêncio. O silêncio daquela cela já não era apenas vazio, agora era revolta. Isabela caminhava de um lado para o outro, os passos leves, o coração pesado. A notícia de que Dante estava vivo não saía da mente. Aquela frase ecoava como um chamado. Ele ainda está vivo. Ela levou a mão ao peito. Cada batida do coração agora não era só dor. Era luta. Eu não posso ficar aqui esperando, sussurrou para si mesma. Os olhos correram pelo quarto. A cama estreita, a lâmpada fraca, a porta de ferro. E num canto quase escondido, algo que nunca tinha percebido antes. Uma pequena abertura de ventilação perto do chão, protegida apenas por uma grade fina, já enferrujada. O coração de Isabela acelerou. Ela se ajoelhou diante da abertura. Tocou a grade. Estava solta. Não o suficiente para abrir com as mãos, mas o suficiente para alimentar uma esperança. Ela olhou ao redor.
Nenhuma câmera, nenhum som. A bandeja da comida ainda estava no chão. Isabela pegou a colher de metal, apertou com força e começou. O som era quase imperceptível. Raspar, raspar. Cada segundo parecia um teste de sobrevivência. O suor escorria pela testa. Os braços tremiam, mas ela não parava, porque agora havia algo maior que o medo. Enquanto isso, a sala estava mergulhada em uma luz fria. O som dos aparelhos marcava um ritmo lento, constante. Pip, pip. Dante permanecia imóvel, mas dentro dele, algo se agitava. Sonhos confusos. A floresta, a chuva, o grito de Isabela chamando seu nome na estrada. Dante! Os dedos dele se mexeram de leve. O monitor oscilou. Uma enfermeira que passava pelo corredor entrou às pressas. Ele se mexeu! Minutos depois, Helena entrou no quarto. O olhar atento. Alguma mudança? Os sinais estão reagindo, mas ele ainda não acordou. Helena se aproximou da cama. Segurou a mão dele. Você ainda precisa descansar, murmurou. Quando acordar, tudo vai estar tranquilo outra vez. Mas o coração dele bateu forte no monitor, como se lutasse contra a mentira. O metal finalmente cedeu. Com um estalo seco, a grade soltou de um lado. Isabela prendeu a respiração. Silêncio. Nada aconteceu. Ela segurou a grade com as duas mãos e forçou com cuidado. Abriu o suficiente para passar o braço. O vão dava para um corredor estreito, escuro. Sujo. Cheirava a um lugar abandonado. Isabela sentiu medo, mas era um medo pequeno demais perto de tudo o que já tinha perdido. Ela se deitou no chão. Passou o braço, depois a cabeça. A respiração ficou presa no peito quando os ombros ficaram presos por um instante. Ela se forçou. O vestido rasgou um pouco. A pele arranhou o concreto. Mas ela conseguiu passar. Caiu do outro lado com um baque leve. Ficou ali deitada por alguns segundos, tremendo. Eu vou te encontrar, sussurrou. Nem que eu tenha que atravessar o mundo. Ela se levantou. O corredor era escuro. Havia uma fraca luz no fim. Ela caminhou descalça. O coração batia tão alto que parecia denunciar sua presença. Tom! Tom! Um barulho ao fundo. Isabela se encolheu atrás de uma parede. Dois homens passaram conversando baixo. Ela prendeu a respiração. Só voltou a andar quando o som sumiu. Cada passo era um risco. Cada sombra, uma ameaça. Até que, depois de longos minutos, ela encontrou uma porta de madeira velha. Empurrou com cuidado. A noite a envolveu como um choque. O ar frio tocou sua pele como liberdade. O céu estava escuro. Uma estrada de terra se estendia à frente. Sem pensar, ela começou a correr. Horas depois, exausta, ferida, com os pés machucados, Isabela conseguiu chegar até uma pequena estrada asfaltada. Um carro passou. Ela acenou desesperada. O veículo freou. Um casal mais velho desceu assustado. Meu Deus, menina, o que aconteceu com você? Ela não conseguiu responder. Desmaiou nos braços da mulher. No hospital, os dedos de Dante se mexeram novamente. Dessa vez, mais fortes. O monitor reagiu. Helena estava ao seu lado. Calma, murmurou. Está tudo sob controle. Mas então, a voz dele saiu. Fraca. Rouca. Ai, Isa. Helena congelou. O quê? Ah, Isabela. Ele tentou repetir. O rosto dela perdeu a cor por um instante. O coração acelerou. Não, você está confuso. Ele lutava para abrir os olhos. É onde ela está. Helena apertou a mão dele com força. Ela te deixou, Dante. O monitor disparou. O coração dele bateu descompassado. Não! Ele tentou levantar o corpo, mas não conseguiu. As máquinas apitaram. Enfermeiros entraram correndo. Ele está acordando! Alguém gritou. Helena foi afastada. E naquele instante, pela primeira vez, Dante começou a perceber. A verdade que contavam não se encaixava nas memórias que queimavam dentro dele. Isabela despertou em uma cama simples. O quarto cheirava a café. Uma janela deixava entrar a luz da manhã. A mulher do carro estava sentada ao lado. Você está a salvo agora, disse com ternura. Isabela levou a mão à testa. A memória veio aos pedaços. As lágrimas escorreram. Eu preciso encontrar alguém, murmurou. Ele está em perigo. O homem do casal apareceu na porta. Você vai ficar conosco por enquanto. Depois vemos o que fazer. Isabela assentiu, mas por dentro já tinha decidido. Ela não ia se esconder. Ela sabia agora. Dante estava acordando. E quando ele acordasse, tudo o que foi construído em mentira começaria a cair. Helena tinha iniciado uma guerra pelo controle. Mas agora,
O amor também estava em movimento, e já não podia mais ser aprisionado. O amanhecer nascia lento, pintando o céu de tons dourados e suaves, como se o próprio destino pedisse silêncio para o que estava prestes a acontecer. No hospital, o ar ainda cheirava a remédio e tensão. Dante estava sentado na beira da cama, ainda fraco, o corpo dolorido, mas com os olhos acordados para algo muito maior do que a dor física. As lembranças vinham em ondas. A floresta, o beijo, a estrada, o grito de Isabela e depois, o nada. A mentira de Helena começava a rachar dentro dele. Ela não teria ido embora, murmurou para si mesmo com a voz rouca. Isabela não fugiria. O médico tentou convencê-lo a permanecer em repouso, mas Dante foi irredutível. E eu ficar deitado mais um minuto sem saber a verdade, eu morro por dentro, e essa dor não tem remédio. Vestiu-se devagar, ignorando o cansaço. Cada movimento era uma vitória contra a morte que quase o havia levado. Do outro lado da cidade, Isabela estava sentada na varanda simples da casa do casal que a acolhera. O sol batia em seu rosto, mas ela não sentia calor. O coração estava inquieto demais para sentir qualquer coisa além da ansiedade. Ela segurava um celular na mão. O número de Dante piscava na memória, mas ela não tinha como ligar. Se ele estiver vivo, sussurrou, ele vai sentir que eu nunca o abandonei. O destino respondeu. Um carro preto dobrou a esquina devagar. O tempo desacelerou. Isabela sentiu algo estranho no peito. Um aperto bom, um chamado. Ela se levantou. O carro parou. A porta se abriu. E então, Dante desceu. Mais magro. O rosto com marcas, o corpo ainda frágil. Mas os olhos eram os mesmos. Carregados de tudo. O mundo parou. O vento parou. O som parou. Só os dois existiam. Isabela levou a mão à boca. Ele deu um passo. Ela deu outro. E quando já não havia mais distância suficiente para o medo continuar existindo, eles correram um contra o outro. O abraço veio forte, quase desesperado, como se o mundo pudesse tentar arrancar novamente. Os corpos se apertaram. Os corações se reconheceram. Eu pensei que tinha te perdido, ele sussurrou no ouvido dela. Eu nunca te deixei, ela chorava. Nunca. Ele segurou o rosto dela, os olhos marejados. Helena mentiu. Eu soube. Mas só entendi tudo quando acordei e percebi que, mesmo inconsciente, meu coração só chamava por você. Ela sorriu entre lágrimas. Eu lutei, eu fugi, eu sobrevivi por você. Depois o beijo. Agora não era mais hesitante. Não era proibido. Não era medo. Era confirmação. Era verdade. O mundo podia assistir. Não havia mais sombras. Naquela mesma tarde tudo veio à tona. A fuga de Isabela, o sequestro, o atentado forjado, a manipulação de Helena. As provas surgiram uma a uma. Mensagens, registros, depoimentos. Helena foi confrontada. No centro da sala do hospital, cercada por policiais. Ela ainda tentou sorrir. Você sempre foi fraco por ela, disse a Dante. Ele a encarou sem raiva, sem ódio, apenas com firmeza. Não, eu sempre fui fraco por fugir do amor, até conhecê-la. Helena perdeu tudo naquela noite. O poder, o controle, as máscaras. E junto com ela, toda a escuridão que o cercava. Alguns meses depois, o sol brilhava sobre a praia. O mar calmo agora não rugia. Cantava. Isabela caminhava descalça pela areia. O vestido branco leve balançava com o vento. O cabelo solto dançava junto. Dante a observava de longe. Agora não havia segurança, inimigos, nem sombras por perto. Só amor. Ela se aproximou. Ele se levantou e ajoelhou-se diante dela. Eu perdi tudo o que achava que era importante, ele disse. Mas encontrei tudo o que realmente importa quando você voltou para mim. Ele abriu uma pequena caixa. O sol refletiu no anel simples, mas perfeito. Você me ensinou que o amor não se compra, se escolhe. Você escolhe ser minha eternidade? As lágrimas caíram antes mesmo da resposta. Sim, ela disse com a voz quebrada. Eu escolho você todos os dias. Eles se beijaram sob o céu limpo. O vento aplaudia. O mar aprovava. O casamento foi simples. Naquele mesmo litoral onde tudo começou. Sem luxo, mas com verdade. Meses depois, a casa dele se encheu de um novo som. O choro de um bebê. Dante segurava o pequeno nos braços emocionado. Ele tem seus olhos, sussurrou. Isabela sorriu. E o seu coração? Do lado de fora, o sol se pôs lentamente. A vida seguia, agora sem medo, sem mentiras. Na varanda da casa, muitos anos depois,
Dante e Isabela estavam sentados lado a lado. Ele segurava a mão dela. Ela apoiava a cabeça em seu ombro. O mesmo mar, o mesmo vento, agora sem tempestades. Ainda acha que aquele amor era perigoso? Ele perguntou. Ela sorriu. Mas só porque era verdadeiro. Ele beijou a testa dela. Então que ele siga sendo perigoso, até nosso último dia. E ali, no silêncio bonito do fim de tarde, estava a maior prova de todas. O amor não salvou apenas 2 corações. Ele criou um lar, uma família, uma eternidade. Porque quando o amor é verdadeiro, ele sobrevive a tudo, até ao impossível. E nunca termina. Se essa história tocou seu coração como tocou o nosso, deixa seu like agora, porque ele é a prova de que o amor ainda existe. Se inscreve no canal para continuar vivendo histórias assim e escreve nos comentários. Se fosse você, teria lutado até o fim por esse amor? Compartilha com aquela pessoa especial, porque talvez essa história seja exatamente para vocês.